Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Evangelho de hoje, Mateus 5, 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei ou dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo eterno, ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. É interessante o texto. Por que Jesus diz para tomar cuidado com a justiça dos fariseus? Porque a justiça dos fariseus era somente apegada ao cumprimento de preceitos. Ou seja, eu não preciso mudar meu coração. Se eu cumprir o preceito, tá ótimo. Ou seja, não é uma religião que não provoca mudança, não provoca conversão. Né? Se eu cumprir a lei, eu posso ser o maior canalha de todos. Se eu cumprir a lei, eu não preciso nem acreditar em Deus. Mas se eu cumprir a lei, eu estou puro. Entendeu? Isso faz com que a religião se torne uma religião hipócrita. Ou seja, desde que eu cumpra os preceitos, estou tranquilo. Do exemplo clássico para nós cristãos católicos, né? Casais de segunda união, muitas vezes não, eles não poderiam comungar, né? Por mais que vivam felizes e vivam realmente o ideal do matrimônio, né? Entretanto, alguém que apronta, mas está casado de acordo com aquilo que pede a igreja, e ninguém sabe, por exemplo, um cara que tem uma amante, né, um adúltero, ou um homem que perante a sociedade é alguém responsável, um homem casado, pai de família, mas muitas vezes é um bandido, é um pedófilo, ou tantas outras coisas que ele pode fazer, mas segundo as normas ele está dentro. Então ele poderia comungar. Ele vive uma religião de maneira hipócrita. É isso que eu estou falando da questão da justiça, de viver somente preceitos. Não há uma mudança, uma transformação no coração daquela pessoa. É essa situação que Jesus critica. Os fariseus, eles viviam uma religião de aparência. Não havia uma mudança no coração. Não era uma religião que era vivida no coração, no sentido de olhar para dentro de si, ver aquilo que precisa ser mudado, e causar essa conversão, né? Através de uma penitência, né? De uma mudança concreta. Né? Assim, uma pessoa que vive nessas características que eu falei, né? No sentido de, para a sociedade, é o homem, o ser humano irreparável, né? Porque está de acordo com aquilo que a igreja pede, ou está de acordo com aquilo que a sociedade aceita, né? Mas intimamente ele não vive a religião. Ele vive os preceitos, mas ele não vive a religião. Nada mais é do que um fariseu do século XXI. Portanto, temos que tomar muito cuidado com isso. A religião, a função da religião é ligar o ser humano a Deus. Daí que vem a palavra religarem, né? Essa união, essa unidade entre Deus e a humanidade. Então, a religião ela deve começar dentro do coração humano. Os preceitos, práticas, normas, leis são importantes, sem dúvida nenhuma, mas não podem ser o essencial. O essencial é a pessoa acolher o Evangelho dentro de si, ao ponto de isso causar uma mudança, uma transformação, aquilo que Paulo chama de metanoia, né? De transformação.
Então eu identifico em mim, se eu sou um adúltero, eu identifico em mim que aquilo é errado. Já é errado socialmente falando, ainda mais para um cristão católico. Não pode, é um pecado gravíssimo, porque acaba com a santidade do matrimônio. Ou um cara que bate na esposa, ou um cara que faz qualquer tipo de outra atrocidade que eu já coloquei aqui. Eu tenho que identificar que aquilo é errado, então eu tenho que buscar uma mudança se eu aceito Jesus no meu coração. Então é uma mudança que começa de dentro para fora. Ela tem que começar no meu coração. E aí fazer com que haja uma mudança nas minhas atitudes. Isso é aquilo que chamamos de conversão. É algo que vai paulatinamente acontecendo, aos pouquinhos. Mas há uma mudança. É aquilo que Paulo chama do homem velho e do homem novo. Então temos que tomar muito cuidado para que, muitas vezes o que acontece com as pessoas, no calor do momento do encontro inicial com Cristo, a pessoa quer mudar de vida, quer fazer isso, quer fazer aquilo, então ela faz uma mudança radical na vida. Se bebe, para de beber, se é adúltero, para de adulterar, o que é tudo isso louvável. Só que o que acontece? Com o tempo, há uma tendência de nós nos acomodarmos, da chama que está lá, fogaréu, se tornar uma chama menor. Então nós não podemos nos deixar correr o risco de ficarmos presos a uma religião somente de preceitos e normas. Volto a dizer, isso é importante? Lógico. A vivência dos sacramentos é importante. Os mandamentos de Deus e da igreja são importantes. Eu não estou dizendo que isso não é importante, que não deva ser seguido. O que eu estou dizendo é, eu não posso viver só isso. A religião, ela deve começar no meu coração. Alguns dias atrás eu falava da questão de que a religião não pode só ser vivida com o coração, nem só com a mente. Ela tem que ser vivida em equilíbrio, coração e mente. Então eu sei que a lei é importante e ela deve ser seguida. Princípios, normas e tal. Mas eu não posso só viver disso. Assim como também não posso viver uma religião livremente. Assim, instituição, que são aquelas pessoas, eu rezo em casa, eu não preciso de padre, eu não preciso da comunidade, eu não preciso da igreja. É outra coisa, tá errado. É eu viver a religião somente de coração, O Espírito Santo conduz, eu não preciso me confessar, eu não preciso comungar, eu não preciso fazer nada, porque eu adoro a Deus, Lembremos que na teologia católica a salvação não é individual, a salvação é coletiva. O próprio Cristo fala isso, Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Lembremos da experiência de Tomé, no segundo domingo da Páscoa, Tomé, porque não está com a comunidade, com seus irmãos, ele não faz uma experiência do Cristo ressuscitado. Quando ele se junta a eles, aí sim, ele faz uma experiência do Cristo ressuscitado. Porque é na comunidade que eu faço uma experiência do Cristo ressuscitado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, cuidado com essa visão errônea de que temos. Não nos tornemos fariseus do século XXI. Deus não quer isso para nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.